Alô, pastor Zemar. Nós vamos ajustar, mas não vamos parar, não. Mas não vamos parar, exatamente isso. Crise se vence insistindo, nunca desistindo, essa é a verdade. Nunca desistir. Vamos para cima, vamos vencer. Você já começou bem. Crise vence, nunca desistindo. É isso aí. Prazer, pastor. Desculpa, perdão por... Eu não sei o que aconteceu, porque até no início dessa semana eu participei de uma live dentro da nossa organização, né, com convite de outro escritório, e funcionou. Agora estava ali que eu tinha que fazer uma atualização. Então... Isso aí são resistências e demônios da internet, não se preocupe. Mas já vencemos ele em nome de Jesus, todos eles. Isso aí porque e a alegria está aqui, pastor Zemar. Vai ter bênção para muitas pessoas que estão ao vivo e outras que vão assistir depois. Então, as resistências e as perseguições sempre vão acontecer, né, Fabiano? Bom, é verdade. Em primeiro lugar, quero agradecer você por ter aceitado o convite, parado aí no meio do expediente, na hora 9, 15 horas, isso não é hora de fazer live, né? As pessoas me falam, pastor, mas teve até um convidado que falou, olha, se você, o pastor, eu não estou entendendo, qual que é seu objetivo? Seu objetivo é alcançar mais pessoas? Se for alcançar mais pessoas, esse não é um horário de fazer live. Eu falei, olha, irmão, até respeito o seu... Eu acho que você está certo do ponto de vista, né, aí de análise da internet, mas eu preciso respeitar uma convicção do Espírito. Eu estava lendo a Bíblia no meu devocional, Atos capítulo 10, diz que Pedro teve uma visão à hora 9, 3 da tarde. Então, acho que essa hora é a hora de nós termos aqui uma visão do empresariado no meio da crise. E você vai nos ajudar e ajudar os profissionais e autônomos que estão aqui a ter essa visão mais clara no meio da pandemia, no meio da crise. Amém? Então, Fabiano, você pode se apresentar, você pode falar a respeito do seu trabalho, para que nós possamos continuar aqui o nosso bate-papo. Está travando lá do lado dele agora. A crise nós vencemos. Como é que ele falou? Nós vencemos. Olha aí, caiu de novo, que beleza. O Fabiano disse o seguinte, vou até anotar, continue aí, você está vendo que essa live está sendo muito resistida, mas nós vamos continuar. Vamos chamar aqui novamente o Fabiano Necanuri. Crises, vencemos, insistindo. Oi. Crise, vencemos insistindo e não desistindo. É verdade. Oh, Deus, que coisa, hein? Mas eu acho que isso aí quer falar algo para nós aí, para pessoas que estão linkadas conosco. Nunca devemos desistir, dependendo das circunstâncias nenhuma. Então, vamos tentar uma vez, vamos tentar duas. Fabiano, eu queria que você se apresentasse, né? Fique à vontade, fale aí da sua cidade, onde você mora, né? Da igreja que você congrega e da sua área de atuação, por favor. Sim. Então, hoje eu estou morando aqui em Goiânia, né, pastor? Sabe que a minha vida foi uma vida em que eu decidi, né? Foi uma decisão viver por uma causa. E quando a gente vive por uma causa, a gente deixa de olhar um pouco para si, né? E para suas zonas de conforto, suas áreas de conforto, e passa para caminhar dentro da missão, né? Que foi me imposta. Assim. Então, faz 2 anos que eu moro aqui em Goiânia, eu sou gaúcho do Rio Grande do Sul. Vim aqui para Goiânia desenvolver aqui a nossa sede que nós temos aqui. Hoje, a Vilela Brasil é presente em 22 estados, temos aí quase 700 pessoas do grupo. Eu, juntamente com o Renan Vilela, nós somos sócios do grupo. Sou pai de 3 meninas lindas. Desafio criar filho nessa época, nesse momento que a gente vive.
deve ter muita gente passando por isso também, né? Tendo que ter as suas aulas dentro de casa. Mas a vida é feita de desafio, né? Como o desafio do Instagram, que está sendo esse momento aqui. Mas a gente acabou que, nesse tempo todo da Vilela, não aprendemos a não olhar pelas circunstâncias, não olhar para o que a gente está vivendo, e olhar em fé mesmo, olhar crendo, né, que nós conseguiríamos sim avançar e crescer. A Vilela faz 20 anos, né, que está estabelecida, porém nós temos aí um momento que foi um momento muito decisório para nós, no qual a gente começou a colher muitos frutos, né? Então, hoje nós estamos na posição, segundo uma pesquisa que nos foi ofertada e o pessoal trabalhou, como a maior empresa de assessoria tributária do Brasil, né? Tamanho, a capilaridade que nos tornamos, né? Então, hoje nós temos praticamente presença em quase que 100% das cidades do Brasil, né? Através de contratos aí, equipes que nós temos espalhadas. Fabiano, hoje o tema, nós estamos aqui num jejum, que você conhece bem o autor, pastor João Alves. Conheço, homem de Deus. Fez esse livro nos abençoando, 21 dias para outra margem. Depois eu vou fazer um chegar até a sua mão aí. E nós estamos num dia que é muito propício para vocês, né, do grupo aí, da Vilela Brasil, que é a crise de perseguição. Vocês já foram perseguidos por causa do Evangelho? Porque, né, vocês, né, professam a fé, falam a respeito, né? Meu filho, esses dias, participando de uma das suas reuniões, que você faz lá de treinamento, né? Ele falou para mim, desculpa a palavra, né? Palavra de jovem de 19 anos. Falou, pai, o cara fala de Deus mesmo. As reuniões dele, ele fala que aquele cara é crente mesmo. E como é que é isso no meio corporativo? Você, quando fala de perseguição? Olha, pastor Zemar, realmente é um desafio, né? É um desafio. Na verdade, a gente entra já dentro desse desafio com a certeza da vitória, porque é o Senhor que nos prosperou, que nos trouxe até aqui, é Ele que nos dá a vitória todos os dias, né? Dia a dia. Mas confesso que o nosso país, ele fala uma coisa, né? Ele diz uma coisa, até mesmo dentro da Constituição de 88, conhecida por muitos, mas a prática ela é outra, né? Ela é bem diferente disso. O que nós precisamos, na verdade, é ter muita fé daquilo que a gente fala, né? E quando vinham essas tempestades, como veio para nós há anos atrás, para teres uma ideia, a Vilela sempre teve dentro do nosso organismo de trabalho, nós sempre tivemos células, né? E essas células, elas eram desenvolvidas no final da tarde. Te contando um breve relato aqui, né? Quando tu falou na questão se nós já fomos, se já teve problema com isso, ou coisa parecida, né? O que acontece? A legislação não permite. A legislação não permite que CNPJ, a não ser que seja um CNPJ específico, né, no caso de igreja, fale da palavra. Essa é a verdade. O que eu estou falando aqui é com conhecimento de causa. Talvez com respeito a todas as religiões, mas se fosse professar qualquer outra coisa, talvez não teria esse impacto que nós tivemos há anos atrás. Então, nós professamos a fé, falamos da fé dentro do nosso escritório, final da tarde, e um belo dia a gente recebe uma notificação da Justiça do Trabalho, e dizendo que nós não poderíamos, que nós teríamos uma audiência agora que tinha pessoas que não concordavam com a visão, né? Não concordavam com aquilo que estava sendo dito,
e queria reparos, né? Queria reparar danos, né? Sim. E aí seguimos em frente, né? Recebemos o caminho normal do judiciário, recebemos um comunicado, um TAC, né? De um ajuste de conduta, um termo de ajuste de conduta, no qual nós não poderíamos mais falar da palavra de Deus. E aí foi um momento mesmo de posicionamento. Por quê? Como assim não falar da palavra de Deus? Eu não estou fazendo nada errado, pastor. Como assim que eu tenho que parar de falar? E seguimos falando da palavra do Senhor. E isso acabou agravando, para não estender aqui a nossa conversa, para ser mais sintetizar o assunto, fomos condenados. Nós somos uma empresa, eu não vi outra empresa condenada por ter falado da palavra de Deus, né? A pagar R$200 mil, aquele funcionário. Para quem tinha na época 500 funcionários, não era bom ter um resultado, assim, ter uma decisão dessa, né? Por conta de outros, né? E poderia ter aí uma estrada, enfim. Mas eu confesso para ti, assim, que nós tivemos um momento bem crucial de reunião e tivemos a decisão de seguirmos falando na palavra, independente das circunstâncias. Independente de o mundo achar e nós vamos enfrentar, e é uma decisão difícil, pastor, porque a gente está falando, né, de um mundo que tem muito, a gente luta muito por bens materiais, né, essa é verdade, né, todo mundo quer ter um carro bom, uma casa, e seguir na palavra naquele momento era dizer que nós teríamos que abrir mão de muita coisa, né, mas seguimos, tivemos mais outras, pagamos R$7 milhões de indenização. Uau! Então... Esse foi dos R$200 mil. Então, parou em R$7 milhões de indenização. Porque outros seguiram no mesmo caminho, né? Olha, então quer dizer que aquela primeira deu precedente, deu jurisprudência para muitas outras. A justiça do trabalho, é uma pena dizer isso, mas é uma justiça ainda antes da reforma, né? Muito problemática, assim, para o empresário, né? Não é uma justiça, é uma injustiça do trabalho. Essa é a verdade. Então vocês são um grupo que podem falar. Eu vou ler aqui vou ler novamente o versículo. Bem-aventurados, irmãos, preste atenção, você que é empresário, profissional, está aqui nos acompanhando. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Então, está aqui o Fabiano, representa uma organização a nível Brasil, e já profetizei na vida dele, quero deixar aqui registrado que grande será o galardão de vocês como profissionais do reino. Quer dizer, não vamos retroceder. Sim. Então, a questão é dinheiro? Então, toma dinheiro. Jesus falou, se alguém te perseguir, te pegar a túnica, dá também a capa. Então, quer dizer, nós não vamos abrir mão da mensagem. Nós somos uma empresa, temos aqui as nossas conduta, mas nós não vamos abrir mão da mensagem, de quem nós somos. O Fabiano é cristão, né? O Renan, o presidente, é cristão, e nós não vamos abrir mão. Eu acho, como administrador de empresa, é bonito as empresas colocar lá, né? Missão, filosofia, mas isso aqui que você está ouvindo, e vai ficar registrado, é um testemunho prático de Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que justiça? Não é a justiça desse mundo, é a justiça do Calvário. Então, esta empresa, a Vilela Brasil, foi perseguida por um funcionário que não quer ouvir vocês falando de Deus aqui em ambiente corporativo, isso aqui na igreja, né? E deu precedente para outros e deu esse volume aí de indenização que vocês viram. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, e é isso aqui, pode ser uma aplicação para pessoa física ou jurídica. Bem-aventurado é a empresa que por minha causa, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós.
regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, Fabiano, galardão no céu se manifesta na terra. Então, eu tive o prazer, né, de conhecer ali a equipe de trabalho seu, os demais diretores, e também o próprio presidente da organização, e percebi que, de fato, vocês são profissionais, como devem ser, né, todo mundo qualificado, trabalhando para cada dia melhorar mais, mas preservando a essência, a mensagem. Então, sem dúvida, pastor. E dentro dessa caminhada, né, que foi para nós uma jornada de fé, né, foi uma provação, e sempre olharmos com os olhos bons a nossa mesa de sócios que nós temos lá, em momento algum se via um deles murmurando na situação que nós estávamos vivendo. E isso gerou, claro, na vida de todos, um esvaziamento patrimonial também, né? Um tempo que nós não crescemos, um tempo que ficamos ali, aos olhos naturais, né? Aos olhos naturais nós não crescemos. Mas aos olhos de Deus e no mundo espiritual nós estávamos sendo fortalecidos demais. Deus estava nos revestindo ali com uma armadura dele, né? Deus estava nos preparando para um crescimento muito maior, né? Então, a gente aprendeu nessa caminhada também a viver por esses princípios, né? A viver propósito e viver princípio, e não abrir mão deles. Nem mesmo quando está sangrando, não abre mão. O que acontece anos depois? A nossa empresa é reestruturada, trabalhamos duro esse tempo inteiro, plantando, semeando, no mesmo sentido. Conseguimos estabelecer coisas muito maiores do que aquela época que a gente viveu, né? Hoje, como eu disse anteriormente, nós estamos em 23 estados, na época nós tínhamos 3 estados só 3. Tínhamos um faturamento baixo, frente ao que a gente tem hoje, faturamento de 1 milhão e alguma coisa. Nós estamos caminhando hoje, pastor, depois de tudo isso, depois dessa avalanche toda, graças a Deus, tudo já passou, o Senhor restaurou, nos fortaleceu, serviu para reestruturar algumas coisas, quer dizer, olhar para dentro de casa, fazer o tema de casa, e a nossa empresa está chegando a 15 milhões de faturamento mês. Né? Daqui a alguns meses nós estamos chegando a isso. Então, assim, até hoje, alguns perguntam para nós, e eu tenho o maior prazer de falar desse testemunho, porque a gente, quando fala desse testemunho, está dando glórias a Deus, né? E se hoje nós alcançamos esse nível, é porque o Senhor nos sustentou, é porque o Senhor nos deu, né? E é porque Ele está à frente. E hoje, nas nossas unidades, nós temos todas as segundas-feiras, na abertura do trabalho, uma oração, nós entregamos a Deus, nós ouvimos os colaboradores, se estão precisando de alguma coisa, nós oramos com os nossos colaboradores, né? E graças a tudo isso, a gente está com 20% aí, somente do que é onde a gente quer chegar. Estamos crescendo muito, graças a Deus. Olha aí. Fabiano, eu acho que esse é um testemunho importante, porque às vezes a gente ouve sempre o testemunho da parte do funcionário, né, ou do colaborador. É o colaborador que ele quer levar a palavra para a empresa. Mas o que você está falando aqui é a outra parte, a parte do empresariado que está levando a palavra para o colaborador e foi perseguido e foi processado, né, e teve que pagar para continuar levando a mensagem. Eu estive numa reunião com vocês, não sei quem me falou, que o departamento, né, de marketing tinha sugerido para tirar isso das redes sociais, do Google, alguma coisa assim. E você, ou um dos sócios, falou, não, isso aí vai ficar e vai ser um testemunho para a glória de Deus, não foi isso? É verdade, é isso aí. Naquele momento, aparentemente, o diabo tinha nos tirado, né? Aparentemente, né?
E aí, depois que passou essa tempestade toda, aí fica aquela coisa, quer saber? Aquela vez ele tirou, dessa vez ele não vai tirar esse testemunho, porque eu sei que vai fortalecer a fé de muitas pessoas aí. Então, não tiramos. Está na internet, que nós expulsávamos demônio. E sabe que numa entrevista, isso é para dar risada, né? Uma entrevista, eu estava no Maceió, se não me engano, estava no Nordeste, nós trabalhávamos com grupos de equipes de clubes de futebol da Série A, praticamente todos faziam parte da nossa plataforma. E eu estava lá no Globo Esporte, lá da região, e eles me perguntaram, mas Vilela, Grupo Vilela na época, né? Grupo Vilela também expulsa demônio? Eu digo, olha, meu irmão, se aparecer na minha frente, eu boto a mão na cabeça e mando correr. Então, eram uns ataques que vinham assim, que era só para nos fortalecer, na verdade. Mas o tema que você falou aqui, você escreveu, eu estou anotando aqui algumas coisas, você falou, crises vencemos insistindo e não desistindo. Sim. Então, quer dizer, eu me lembro aqui do autor de Hebreus, no capítulo 10, e no verso 35, ele diz assim, guardai, portanto, a vossa confiança. Vocês guardaram a confiança de que Deus é o nosso juiz e Jesus é o nosso advogado. Então, nós estamos tratando aqui de termos jurídicos, né? O tributário, o fiscal. Então, a Bíblia fala desses termos. Deus é o juiz de toda a terra e Jesus Cristo é o nosso advogado. E você está nos dando aqui um testemunho de que uma crise é vencida perseverando, insistindo, persistindo. E aquilo que era uma dificuldade inicial, hoje se tornou um testemunho. E essas ações na terra causam reações no céu, né, pastor? E não tem jeito, quando a gente se levanta em nome de Jesus, não porque nós temos alguma coisa para oferecer, né, mas porque o Senhor está em nós, né, realmente nada fica à nossa volta assim de pé. Quando o crente se levanta, quando o homem de fé se levanta, com a decisão de vencer e avançar em nome de Jesus, as coisas acontecem. A gente aprendeu também nessa caminhada que para crescer a gente precisa remover pedras, né? E a palavra de Deus fala sobre isso, né? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Eu lembro dessa passagem, e ele, as portas, né, onde estava Lázaro, tinha uma pedra para ser removida, né? Eu lembro no momento de crise dessa passagem, que nós precisávamos remover aquela pedra, né? Hoje, para mim, é muito claro que o milagre está às portas. A gente que tem que remover algumas pedras que precisam ser removidas, né? Porque eu lembro que naquela passagem, Jesus ordenou para que pessoas que estivessem ali removessem a pedra. Quer dizer, ele está pedindo uma coisa muito fácil. Qualquer criança remove uma pedra, claro que dependendo do tamanho dela, mas remover uma pedra é um ato simples, né? Então, Deus falou muito conosco naquele momento que coisa simples, fazendo coisa simples, e tendo a certeza e a fé que o milagre está às portas, a coisa aconteceria, o negócio, a gente viraria o jogo, né? Assim eu vejo quando a mulher de fluxo de sangue correu risco de vida para tocar em Jesus. Então, quer dizer, ela teve que remover aquelas pedras que eram aquela dificuldade de transitar, ela nem poderia transitar no meio do povo, mas ela correu risco e foi lá, né? O cego Batimeu, da mesma forma, ele tinha todos os motivos para ter desistido, né? Mas ali não, ele continuou, clamou ao Senhor, e ali também fala de intimidade, porque ele chama filho, né, de Davi, ele não chama de Jesus, né? Então, ali, para mim, fala de uma intimidade, e essas coisas. Então, assim, continua no caminho, perseverando, né? Não abrindo mão da fé, que tem certeza que o milagre está às portas. Isso não é privilégio de um ou de outro, ou é por causa do estudo, ou é por causa do investimento. A Vilela começou do zero, sem investimento, né? Nós começamos almoçando tendo carro, sem ter dinheiro para almoçar. Então não é privilégio de quem tem condição.
né? É, na verdade, a certeza que o Senhor, no momento que for, vai acontecer. As coisas vão acontecer, né? Outro aprendido, assim, pastora Zema, às vezes a gente coloca essa esperança, a gente coloca expectativas no homem, né? Então, se o vereador fulano, meu amigo, ganhar, se o deputado fulano ganhar, se o presidente ganhar, se o prefeito ganhar, quer dizer, na verdade, quem caminha dentro desse caminho, ele está indo para um caminho de escravidão. Porque pedir e esperar do homem alguma coisa é se tornar escravo. E a gente entendeu que, acima disso, a gente tem que confiar em Deus. É Ele que vai abrir porta, é Ele que vai conduzir, é Ele que vai fazer as conexões. Como falou há 2 dias atrás, aquele irmão que está nos Estados Unidos, o Eduardo, né? Eduardo Teixeira, se não me engano. As conexões, elas acontecem. Gera no coração, remove as pedras, corre o risco, vai lá para a rua, né? No sentido de enfrenta as coisas, que as conexões vão acontecer, é inevitável, porque não é mais a nossa vontade, mas em si a vontade de Deus em nós. Então ele vai se manifestar através de nós, sim, vai se manifestar através de nós. Mas nós acreditamos que a gente tem que estar ali disponível. Então, se Deus quer, muitas vezes, eu vejo isso dentro da nossa organização, Deus quer alcançar aquele indivíduo. A gente tem que estar ali, colocando disponível para que aquela bênção chega lá e faz com que aquele irmão seja abençoado. Né? Esse irmão que horas atrás, minutos atrás, o Jefferson, ele é um rapaz que foi alcançado, né, com as bênçãos do Senhor, através da vida da igreja, né? Então, assim, se tem algo em nós que nos fez prosperar, foi a vida da igreja. Foi estar conectado na fonte. Né? Nunca se afastando da fonte. Ali que nos manteve de pé, ali que nos deu força para passar o dia mal, ali que teve uma palavra para que nós não caíssemos em outros caminhos. Quer dizer, a igreja foi fundamental para nós, para nos botar, para nos manter, né, vivos e no trilho ali, caminhando, crescendo e prosperando. Então, Fabiano, eu percebo, é muito bom nós temos a perspectiva do empresariado na visão cristã. Como eu estava te falando, a maioria dos testemunhos que a gente ouve é o contrário, o colaborador testemunhando do evangelho na empresa, e não o empregador, né, no caso você, testemunhando do evangelho para os funcionários. Eu acho Sim. isso um testemunho maravilhoso e que demonstra que é possível para o crente se tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem remunerada, uma pessoa de sucesso. Então, você está me dizendo que lá, quando houve a perseguição, eram 500 colaboradores, faturamento de 1 milhão. Depois que vocês persistiram em pagar o preço, e literalmente pagar mesmo, né, de 200 mil reais até 7 milhões de indenização, quer dizer, nós vamos continuar falando dessa mensagem, nossas reuniões vão ser reuniões que vão começar com oração, a nossa empresa tem uma filosofia cristã, ela tem nos seus diretores essa prática. Vocês insistiram nisso e hoje aí o faturamento é 15 milhões e você está dizendo que é 20% daquilo que será, né? 20% da capacidade. Agora, eu notei também uma coisa interessante na tratativa de vocês, que a estrutura organizacional de vocês assemelha-se muito à estrutura da igreja. Me parece que vocês trabalham por regiões, parecendo supervisões, né, da igreja, estruturas muito parecidas com o discipulado, com célula. Isso é uma impressão ou foi uma coisa assim pensada? Olha, pastor, quem já tentou pela força do braço
prosperar e crescer, sabe do que eu vou dizer. É difícil. Não é fácil crescer na força do braço. Quando a gente cria a nossa estrutura, a gente cria, sim, baseado na palavra de Deus. A gente cria a estrutura olhando para esse livro que nos dá não só prosperidade, mas tudo que a gente precisa, né? Saúde, paz e tudo mais, que é a Bíblia. Então, a nossa estrutura, ela é muito parecida com a igreja e tem como o princípio semear, dividir melhor, compartilhar resultados. Então, assim, não há uma concentração de renda na nossa estrutura diretamente ligada a nós, eu, Renan e os demais 4 sócios que nós temos hoje. Então, ela é uma estrutura onde ela recebe a bênção e ela faz chegar lá na ponta. Então, é muito parecido com a igreja, porque também a igreja está cuidando lá da ovelha, daquele irmãozinho que sentou na última fila, também está cuidando dele. Então, não foi algo por acaso, né, a nossa estrutura, não, ela foi pensada justamente em caminhar nos princípios de Deus, que é de semear na vida do outro. E é o que mais nós fizemos. Entra na Vilela hoje e ele participa de um programa que em seguida ele começa a receber já fazendo parte de toda uma estrutura, né? É verdade, é verdade. O Eduardo também, um dos nossos entrevistados, que eu estou fazendo assim, convites, ora para um pastor, ora para um empreendedor. E ele falou, eu fiz uma pergunta para ele, como escolher, né, os seus colaboradores? Como que vocês da Vilela escolhem os colaboradores? O que você acha, falando aqui para quem está nos assistindo e vai nos assistir, que gostaria de ter seu negócio próprio, gostaria de ser, né, um autônomo, como é o caso das pessoas que trabalham na Vilela Brasil, qual que é a principal característica que você, como empregador, olha e fala, vou contratar esse cara? Olha, tem dado muito certo. A gente não acerta em todas as contratações. Imagina, nós estamos chegando a quase... Eu já perdi um pouco as contas, mas acho que quase 700 pessoas. E é difícil acertar em todas, né? Mas nos meus treinamentos que eu faço, internos na empresa, eu uso uma figura de linguagem que é o bola 8. O que é o bola 8? Para quem já jogou sinuca e tal, eu sou um azarão nisso, assim, eu sou ruim pra caramba nesse negócio de jogar sinuca e tal. Mas eu sei que a bola 8 é a última da mesa. Né? Eu sei que ela é a última da mesa. Então, eu gosto muito desse tipo de entrevista de pessoas que não querem mais o recomeço, que eles estão pela bola 8. Eles estão, ou vai dar certo, ou vai dar certo. Não tem outra alternativa. Pessoas que chegam a trabalhar conosco com muita... como é que eu posso te falar aqui? Com muitas alternativas, né? Então, ele tem o plano quase que de A a Z, não é mais plano A e B, ele tem quase o Z já pronto, instalado. Essas pessoas não dão certo, né? Agora, aquele que está ali com necessidade... Eu adoro demais receber pessoas que têm necessidade no grupo. Confesso para ti, assim, que quando chega para trabalhar na Vilela com a vida já muito organizada, eu confesso para ti, assim, que eu tenho um certo... Será que vai dar certo? Agora, quando chega rebentado, quando ele chega assim, Fabiano, me ajuda, faz com que eu consiga prosperar. Aí esse é o que dá certo. Esse é o que dá certo, porque... ele recebe toda essa retaguarda nossa e entende realmente, né? É aquela história, né, pastor? Eu, quando vou evangelizar e a pessoa me diz assim, estou no fundo do poço, eu digo, então tu está no melhor lugar para estar nesse momento, porque agora, daqui para frente, tu vai sair daí, né? Não tem mais lugar para tu correr. Quem está no fundo do poço não tem para onde correr. Então, que bom que tu chegou aí logo, agora vem para cá. Não é bom, né?
mas entendo o que eu quero dizer. Não tem mais para onde correr, não tem opção. E aí a coisa flui, né? Amém, amém. Bom, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é que vocês têm também uma filosofia interessante no Brasil, e eu sou testemunha disso, de dar oportunidade primeiro os da fé. Quer dizer, todo mundo, claro, pode participar, pode trabalhar, claro, independente da religião e tal, mas Tiago diz que se nós vamos fazer o bem, vamos começar pelos da família da fé. E aqui, pelo menos em Minas Gerais, você é supervisor aqui no estado, a Vilela Brasil começou aqui com o apoio da igreja, ora usando lá um escritório, né, de irmãos da igreja, depois o próprio prédio da igreja. Hoje tem uma estrutura fantástica aqui em Belo Horizonte. Essa escolha de fazer a conexão entre o empresariado e a vida da igreja, você pode testemunhar isso para os outros empresários? Vale a pena? Vale muito a pena. Eu fico intrigado quando eu falo com alguns irmãos que dizem assim, mas Fabiano, eu já tentei, peguei uns irmãos da igreja lá, só me compliquei. Eu já ouvi isso de alguns irmãos. Então, assim, eu também me compliquei para entrar na live. Eu não consegui, peguei emprestado aqui, dei um jeito, entrei na live. Então, por causa de um fato isolado, eu vou deixar de ser fonte? Olha, ó, isso é bom. Peraí, por que a gente foi chamado? Por que é que nós fomos chamados? Ou a gente é um representante legítimo e legal de Cristo na Terra, ou a gente não é nada. Então, realmente, pastor, é algo que a gente tem como premissa, é colocar os irmãos da fé, justamente para demonstrar que os irmãos da fé, os irmãos em Cristo, problema a gente vai ter em todos. Agora, eu vejo que tem muitas vezes organizações, e a gente pode citar várias aqui, mas organizações que eles se fecham, só trabalham entre eles, ficam ricos, prósperos, né? Não falam da fé, não falam de Cristo, é só a força do braço. E vem cá, e onde é que estão os 60 milhões de evangélicos? Onde é que estão os 60 milhões de irmãos que não têm uma unidade? Que quando a gente diz assim, ó, preciso de um chaveiro, eu vou procurar fora e eu não procuro dentro da igreja, mas eu tenho, meu irmão que senta no domingo do meu lado, é um chaveiro. E eu não faço com ele por quê? Quando eu preciso de um encanador, quando eu preciso de um médico, por que eu não procuro o irmão da fé? Por que eu não procuro aquele que Deus colocou para ser abençoado? Então, a gente realmente vai muito de contra ao que se dizem, assim, né? Não, Fabiano, não pega o irmão da fé, tu vai te incomodar, ele é irmão da igreja. E aí tu vê, vai ficar chato, porque domingo, né, pastor, vai estar lá. A gente, de um tempo para cá, nós pegamos aquele politicamente correto e rasgamos. Amém. Porque aquilo, o politicamente correto, muitas vezes, é uma barreira para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento em Cristo. Porque a gente vai avaliar. E se der errado? E aí, tratando do nosso natural, nós não vamos empregar o irmãozinho. Nós não vamos botar o irmão que está do lado. Porque a gente vai fazer uma análise tão grande que realmente vai ser um problema para nós. Então, eu vejo, pastor, que quem ainda não alcançou isso é porque ainda tenta viver com a força do braço. Desculpa te dizer, mas assim, querendo ser o autor de tudo. E o autor é Cristo. Se não deu certo, amém. Continua olhando com os olhos bons para ter luz. Né? Nunca olho com os olhos maus para não ter treva na minha vida. Então, essa coisa de empregar irmãos é sim uma coisa nossa. Quando a gente entra num estado, né? Eu normalmente faço isso, peço para o pastor, para o supervisor lá daquele estado, para fazer uma reunião com os irmãos, eu vou lá para dentro da videira e digo, e aí, tem alguns irmãos, olha aqui, esse aqui é o nosso trabalho e tal. E a gente tem hoje uma quantidade enorme de profissionais, que são irmãos da fé. Existe problema? Acontece? Como qualquer empresa, em qualquer lugar, não tem nada de diferente. O que tem, na verdade, é bênção, porque a alegria
quando chega a bênção na vida do irmão, alegria dobrada. Alegria dobrada. Quando a gente pega e vê o irmão com aquela necessidade da igreja, 3 meses depois, ele frutificando e avançando, alegria dobrada. Porque a gente sabe que não vai ficar ali a bênção. A gente sabe que a semeadura vai continuar. Agora, colocar, às vezes, o resultado na mão de alguns irmãos que não entendem o princípio da semeadura, dói. Dói porque eu sei que essa semeadura ela vai ficar por ali, né? Ou, no máximo, no seu minifúndio, para a sua subsistência, né? E não vai levar a outro. E o que mais a gente fala dentro da empresa, recebeu a bênção, amigo, seja fonte na vida dos outros. E assim a gente tem crescido demais. Pessoas que não trabalham só na Vilela por questão financeira, porque são apaixonadas pelo que fazem. Então a gente conseguiu, inclusive, ter esse a mais, né? Que a palavra de Deus nos dá mesmo, aquilo que a gente jamais pensou imaginar. Tem pessoas muito melhores do que eu dentro da Vilela hoje. Amém. Olha, você falou uma coisa interessante aí, em toda a organização, instituição, estava conversando com o pastor Aloysio, semana passada ele esteve aqui em Belo Horizonte, e favor, né, Fabiano, é uma coisa que não se discute. Favor, ele atrai pessoas que querem andar com você porque reconhecem que você tem o favor, mas da mesma forma, o tema de hoje é a perseguição. Os filisteus vão se levantar para perseguir. E ele estava falando lá, só na Videira, aí em Goiânia, onde você mora, corredoria, faxineiro, tarará, são 350 funcionários. Então tem mais ou menos a metade aí dos seus colaboradores. Imagina se a gente falasse assim, eu não contrato mais esse fulano aqui porque ele é crente. Né? Agora, nós que somos da fé, você falou uma coisa muito certa e eu concordo. Por causa de 1 ou 2, nós vamos manchar o testemunho dos demais? Não. É claro que vai ter irmão que infelizmente é preguiçoso, outro que não faz com zelo, não quer crescer, mas você é minha testemunha. A maioria traz alegria, traz resultado e traz bênção. Então nós vamos continuar. Com certeza. Com certeza. É a maioria, sempre foi a maioria. A maioria sempre traz recompensas, bênçãos, alegrias e tudo mais. O que acontece é o seguinte, né, pastor, que eu vejo assim, como é um irmão da fé, é um irmão na igreja, é um conhecido, cria-se uma expectativa. Então, não, por ele ser o irmão, então vai ser uma pessoa ilibada, vai ser uma pessoa corretíssima, e tá. Então não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com a igreja, tem tudo a ver com a expectativa que o ser humano colocou no outro ser humano. E isso não é de Deus, né? Então essa confiança no ser humano, da onde? Né? Então, não, continua crendo na palavra. Então, uma coisa é a expectativa que eu crio a respeito da pessoa, né? E aí, claro, se acontece alguma coisa que não é legal, enfim, a decepção é muito grande. Nossa, como eu confiava nesse irmão, e tal. Então, é muito mais a pessoa se resolver na contratação e saber que está contratando o irmão na fé e que Cristo vai fazer, não é ele que vai fazer, e está em paz com isso, a gente está muito feliz. Hoje eu tenho irmãos da Videira no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas, Goiânia, Tocantins, Maranhão, onde mais, meu Deus, Espírito Santo, Recife, são tudo irmãos da fé. E nós estamos felizes. E fica fácil a conversa. Fica fácil o entendimento. Porque nós estamos na mesma frequência. A frequência é a mesma. Quando fala daqui, recebe bem de lá. O problema é quando a frequência está assim. E aí não adianta, não entra. Como que eu vou dizer para o irmão? É dia 28 do mês, ele não fechou o contrato e eu digo para ele, continua tendo fé, vai dar certo. Como é que eu vou dizer isso para o irmão que ele não crê na fé? Ele vai dizer, esse cara está louco.
É verdade. E aí, quando a gente fala do irmão da fé, ele sabe. No outro dia, ele entra na minha sala. Eu usei um exemplo agora que eu estou contando para ti. Um exemplo. O irmão passou o mês inteiro, ele é novo, tem um mês. Eu digo, continua tendo fé, meu irmão. Continua. Ele pertence aqui a uma célula aqui. E hoje ele entra na minha sala, Fabiano, aconteceu. E hoje é 29. Né? Então, às vezes, quando a coisa está, né, numa frequência diferente, aí fica difícil, porque então a gente vai continuar e intensificar, inclusive, tu conhece do nosso projeto, a gente vai intensificar isso. Também não é porque deu certo e porque isso traz mais resultado financeiro e tal. Não é porque nós sabemos da nossa identidade. Deus nos deu a empresa para que a empresa semeasse na vida da igreja. Deus nos deu essa empresa para que a gente seja fonte, né? A gente não troca com Deus, não existe troca. Existe sim um caminhar de princípios e valores aí que a gente não abre mão. Tem jeito. Muito bom, Fabiano. Eu queria finalizar, porque a prosa está tão boa aqui que nós já passamos aqui de quase 1 hora. Então, você falou que crises vencemos insistindo e não desistindo. Então, Vilela Brasil tem hoje 20 anos. Videira também tem mais de 20 anos. Eu estou com mais de 20 anos de ministério, então nós vencemos crises persistindo. Hoje, por sinal, eu estou lendo um best-seller, não sei se você conhece, mas vou recomendar para você e para outros que são aqui profissionais, empresários, esse livro, ó, Deus é Dono do Meu Negócio, do Stanley Tam. É uma empresa norte-americana da década de 70, que o proprietário, esse Stanley Tam, ele colocou no contrato social que 51% das ações, elas eram de Deus, ou seja, elas seriam doadas para organizações, igrejas, enfim. Então, 51%, ou seja, Deus é o dono do negócio dele. É um irmão, depois você, é muito interessante, isso é um best-seller, eu estava lendo e me lembrei de vocês, né? Que estão aí na área do empresariado e que precisam dessa convicção. E eu queria fechar, Fabiano, testemunhando para você e também te perguntando, eu percebi que vocês, até um certo colaborador, acho que um colaborador escreveu aqui, o Gabriel Moura, né? Toda essa festa reflete do amor que todos os colaboradores recebem ao fazer parte do time da Vilela Brasil. Olha, a última reunião que vocês... Lá de Porto Alegre, né? Então, é um colaborador aí de vocês. A última reunião que eu vi você fazendo aqui, em Belo Horizonte, Minas Gerais, da sua supervisão, eu acho que tinha lá umas 30, 40 pessoas, e eu percebi uma coisa, nós que somos pastores, nós somos especialistas em ambiente. Você chega num ambiente, você sabe que aquele ambiente está fechado, travado, você, às vezes, quando está pregando, né, tem um céu de bronze ali, você vai insistindo e pregando até abrir. E eu percebi um ambiente de alegria, de felicidade. E, naturalmente, nem todos ali estavam fechando contratos ou estavam ali tendo a remuneração que eles gostariam. O que você, como empresário, empreendedor, faz para que os seus colaboradores se sintam motivados para trabalhar, mesmo quando eles não fecham contratos, quando eles não atingem as metas? Qual que é a estratégia que você recomendaria para outros colegas empreendedores como você? Esperança. Essa é a palavra que Deus nos dá, assim, diariamente, esperança. O que mais a gente entrega é esperança. Deus nos deu uma empresa estruturada, e essa empresa estruturada leva, sim, esperança. Tu pode ter o maior dinheiro do mundo, pode ser o maior cara do mundo, mas se tu não tiver esperança, tu tá morto, né? Pode ser a pessoa mais milionária, se ela estiver num leito de hospital, e ali não tem mais esperança de vida, ela morre. Então, o que mais nós levamos os nossos colaboradores a entender é que dá sim, né, para fazer a diferença, que dá sim para ser essa fonte.
que dá para viver por princípios e valores. Tem pessoas que acreditam que não, que o princípio vai até onde a circunstância aparece. Aí apareceu uma circunstância, o princípio já balançou, né? Então, a gente passa no nosso treinamento, pastor, sempre esse falar com a nossa equipe, que deu certo na minha vida, vai dar certo na dele também. A gente não tem nada de diferente que possa dizer que, não, mas ele é privilegiado, ele tem estudo, eu não tenho estudo, e como que eu faço e tal. Porque a partir do momento que a gente aprende a viver por princípios, e isso foi na minha vida, quanto mais eu vivo por princípio, mais a minha fé é ativada. E quanto mais a minha fé é ativada, mais eu recebo de Deus, em todos os aspectos. E quanto mais eu recebo, mais eu me torno fonte, mais eu semeio e mais eu colho. Então, é isso que a gente faz com a nossa equipe. Aquele dia que a gente fez o treinamento, aí nós estávamos falando sobre isso, né? Tu pode vir, isso não é na Vilela, isso é na igreja, e é em qualquer lugar daquele que confessou a Cristo, daquele que botou ele em primeiro lugar. Tu pode vir quebrado, tu pode vir derrotado, tu pode vir esmagado. Mas Deus está lá para dizer, tem esperança para ti, eu tenho coisas melhores. E aquele tempo que passou vai ser redimido. Então tudo que nós passamos lá no passado, o Senhor fez maior em 2 anos. Verdade. Não precisou mais que 2. Ele redimiu o tempo. Nós temos história de 20 anos. Em 2 anos ele transformou a nossa vida. Em todas as áreas. Então, é não desistir e o Senhor continuar crendo que o Senhor vai fazer. Né? Por que eu penso, pastor, que a gente tem que... Existe o tempo, né? Era uma coisa que no passado eu ficava intrigado. Como assim? Tempo de Deus? Mas você faz logo isso, né? Me prospera logo, me dá saúde logo. Eu entendi que quanto mais o tempo, às vezes naquela dificuldade, é porque o Senhor quer te fazer muito maior, e para fazer muito maior tu precisa passar pela forja. É como uma espada, fogo e água, e bate na marreta, fogo e água. Então se tu tá na provação, meu amigo, se tu tá passando dificuldade, é porque o Senhor vai te entregar tanto, mas tanto, que tu não faz nem ideia. Simplesmente porque ele está forjando um grande guerreiro para uma grande luta que tem pela frente, que já essa luta já vem carregado de vitória. Então, estar à frente de uma organização, como eu estou, como o Renan está, com esse número de pessoas, com 22 estados, 23 estados, melhor dizendo, onde tem grupos de trabalho, realmente nós tínhamos que ter passado pela forja. Se nós não tivéssemos passado, nós não conseguiríamos, hoje, segurar 22 estados, né? Enfim, aí tudo que vem atrás disso de responsabilidade. Então, simplesmente, estou passando pela prova, é porque muita coisa grande o Senhor vai te dar. Amém. Você vai passar para outra margem, né Fabiano? Fabiano, é verdade, é isso aí. Você falou aí por 3 vezes, eu reparei, por 3 vezes você usou a palavra, mas você tem que se tornar uma fonte, você é uma fonte, e você mencionou aí princípio de semeadura. O Eduardo também, na live dele, falou uma coisa muito interessante, vai ser até o título que nós vamos colocar lá no canal, e aquilo me abençoou muito. Ele falou: não escolha para trabalhar com você alguém que tem apenas dinheiro para ser seu sócio, né? Sim. E ele disse também que quando Deus deu a virada, né, na vida dele, profissional e financeira, ficou muito ligada a essa coisa da semeadura. E ele disse: olha, pastor, o fluxo, ele é um fluxo constante, onde Deus dá a semente e eu semeio. Aí as sementes aumentam, eu também aumento a semeadura. Mas só que você usou uma outra palavra, você usou fonte. Explica melhor para nós aí o que é essa questão da fonte que você quer dizer. Fazer com que toda aquela bênção que chega na tua vida, que tu não retenha ela. A fonte, ela não retém, ela não consegue segurar. Né? Então,
chegou na tua vida, passa para o próximo. Nem que tu tenha que abrir um novo negócio, nem que tu tenha que abrir uma outra frente, mas faz chegar na vida do outro. A maior alegria é quando a gente se reúne e vê que essa água que jorra, ela também molhou outras pessoas, ela chegou na vida dos outros. Não tem graça nenhuma, pastor, tu chegar numa organização e colocar ali teus carros, e quando tu olha os dos teus colegas na volta, são carrinhos menores. Eu estou falando de coisa material aqui, mas só para evidenciar. Não tem graça nenhuma tu ter uma grande casa, né, uma mesa de 12 lugares, mas no domingo só tem 3 lugares ocupados, 4 lugares, somente a tua família. Isso não tem graça. Nós temos que fazer alcançar. Então, se Deus nos deu, nós temos que levar isso no outro. Pura e simplesmente alcançar, a bênção que me alcançou, te alcança também. Amém. Né? Então, da mesma forma que chegou na nossa vida, também vai chegar na tua. Aí forma uma equipe tão poderosa, uma equipe tão cheia de princípios, né, e valores, que isso vai escoar lá dentro da casa dele. Eu tenho relatos, eu tenho diversos testemunhos que os familiares não entendem. Não entendem o que está acontecendo na vida do irmão, porque ele pensa assim, não, mas tem algo errado. Normalmente se demora 4, 5 anos para prosperar, para ter uma vida organizada, né? Pouco tempo que tu está lá, como é que tu aparece com esse carro aqui? Já aconteceu isso. Um menino de 18 anos prosperou na nossa empresa a ponto de ganhar mais do que o pai dele, apareceu com um grande carro lá, fruto da vida dele, e eu chego no escritório cedo da manhã, a mãe dele passou no escritório para saber quem nós éramos. Eu tive que conversar com ela, aí disse, não, tá tudo em paz, tá tudo bem, deixa eu lhe mostrar. Aí te falamos dos livros da palavra de Deus, eles eram cristãos, ficou mais fácil de entender, e isso aconteceu lá em Curitiba, tive que explicar para a mãe do menino, por que ele estava ganhando tanto dinheiro. Ele apareceu no outro dia lá com um carro importado, e a mãe falou, tá mexendo com o que esse menino? Então, esse era o carro que o pai dele queria a vida inteira. Uau. E aconteceu, né? Então, ser fonte é isso, fazer chegar lá no menino de 18 anos, fazer chegar lá na senhora que trabalha conosco aqui no cafezinho, chegar a benção, não reter a benção. Eclesiastes capítulo 6 fala que semeia, né, compartilha com 3 ou com 4. Então, eu fiz uma pergunta para o Eduardo, fiz uma pergunta também para o Everton, eu queria fazer para você. Eu acho que já é uma pergunta auto-evidente, porque é uma novidade. Quando você escolhe fazer negócios, você prefere fazer sozinho ou em sociedade? Olha, pastor, partindo de todos os princípios nossos, né? Sempre leva alguém conosco para prosperar junto. Sempre. É melhor ser 2 do que ser 1. É melhor eu trazer alguém para compartilhar as bênçãos do que a gente enfrentar tudo sozinho, né? Hoje a gente tem a Vilela e outros negócios, e a gente traz as pessoas para ser sócio conosco, porque maior do que alegria maior não está no dinheiro, né? Está em ver vida transformada, de verdade. A gente fala isso aqui, e pessoas que são da Vilela, que estão aqui na live, sabem disso, que é ter irmãos conosco aqui prosperando. Essa é uma alegria que é impagável, isso não tem preço, né? E quando a gente nos reúne, agora mais pela eletrônico, né, assim, por Zoom e tudo mais, mas mesmo assim, é uma alegria muito grande quando tu vê um número enorme de pessoas sendo abençoada, né, simplesmente, não porque nós fomos bons em fazer, não porque nós, não, simplesmente porque a gente ouviu a voz do Senhor e pôs em prática, né, sem tirar nenhuma vírgula, sem desviar nenhum lado, e fizemos exatamente o que o Senhor mandou fazer. E hoje, a nossa diretoria se move assim. Quando nós precisamos abrir um estado, abrir um novo negócio, a gente ora,
A gente aguarda Deus falar conosco, né, assim, dando sinais, através de vida, de pessoas, para que a gente tome a decisão. Nós não tomamos decisões simplesmente porque fizemos cálculos de viabilidade, mas tomamos decisões pelo cálculo de viabilidade do projeto, sim. Né? Deus nos deu inteligência, sabedoria e nós temos que usar. Agora, tem que ter uma confirmação do Senhor, tem que ter sinais e tem que trazer paz. Se não tiver paz, não avanço. Verdade. Glória a Deus. Fabiano, para encerrar esse nosso momento aqui, nós estamos vivendo aí um tempo, agora mesmo, de onde eu estou falando aqui, é uma empresa, a Escola Videira. Nós, antes da pandemia, tínhamos 54 alunos, hoje nós temos menos de 20 alunos, 1 ano e meio fechados. Agora que a prefeitura determinou a abertura de 0 a 5 anos, mas nenhum, 100%, vamos dizer 99,9% dos pais não querem que os filhos voltem a estudar de maneira presencial. Então, falando ao empresariado, que está aí atravessando a pandemia, e o seu grupo, né, a Vilela Brasil, ela trata dessa gestão da crise, qual que é a mensagem que você deixaria para esse empresariado que ele fala assim, olha, eu não tô aqui não, eu já estou aqui assim, nessa pandemia? É importante, né, pastor? É importantíssimo rever conceitos, rever a forma dos seus negócios. É importantíssimo rever isso. Mas não tem como ficar de fora, não tem mais como levar uma vida de forma tradicional, como se viveu até antes da pandemia. A digitalização, a informatização, tudo na palma da mão, esse é o caminho, né? Nós nos preparamos, em meio à pandemia a gente começou a desenvolver, hoje nós temos toda a nossa empresa informatizada, digitalizada, né? Desde materiais, tudo que tu possa imaginar está na palma da mão, estratificamos o Brasil inteiro, escaneamos o Brasil inteiro, né? Então, o empresário, que é aquele mais tradicional, né? Mesmo as coisas mais tradicionais, elas têm que estar em outros dispositivos. Não dá mais para ficar da mesma forma com que era e pensando que vai avançar. Vai enfrentar a resistência, sim, né? Até os mais velhos, o meu pai, né, já tem 70 e poucos anos, aprendeu dentro da pandemia. Então, hoje ele faz tudo digital. Um senhor de 70 e poucos anos não vai mais ao banco, enquanto antes da pandemia ele tinha que ir, porque ele tinha que estar no caixa, ele tinha que pegar lá o folheto do depósito, o recibo, e hoje, então quer dizer, se até ele de 70 anos, né, já está dizendo assim, não, eu faço tudo por aqui, filho, não faço mais nada fora disso. Então, imagina essa nova juventude, essa nova geração que está vindo aí, e cada vez mais é por aqui o nosso canal, não tem jeito, não tem saída. Rever os seus negócios, digitalize os seus negócios, torne ele mais leve possível. Ótimo, ótimo. Concordo com você 100%, Fabiano. Eu estava agora mesmo fazendo uma visita para um dos irmãos, que é um empresário da igreja, e a empresa dele até tem um Instagram, mas muito amadora. E a filosofia são 2 gerações, uma empresa de varejo. Ele é o homem do balcão. E o filho dele, já agora de 20 anos, tem outro balcão. Eu falei, olha, eu até entendo essa geração aí do seu pai, da geração do balcão, mas você é a geração do tablet. Você é a geração do Instagram, da rede social. Então, eu concordo com você, quem não estiver nessas plataformas, quem não atualizar o seu negócio para o digital, de fato, como disse, né, o Renan lá naquela reunião, que mundo é esse que vocês estão conversando aí? Esse mundo verdade. Esse mundo aí ficou 1 ano e meio lá para trás, né?
vamos fazer o seguinte, vamos aí, pega o seu celular, você pega o seu, um apresenta para o outro, faz uma videochamada, já Tá vamos ver lá, resolvido. contratação semana que vem, treinamento online, vamos ajustar para o que pode ser ajustado, mas não vamos parar. A desculpa Sim, sem dúvida. eu não tenho idade, eu não sei mexer com isso. Bom, se você então quer fechar o seu negócio, crescimento, então é para o digital que você tem que. O que nós queremos, Rafa, compartilhando com você uma oração e também com todos que estão aqui. Quero te agradecer por esse tempo aí, né? Quando a prosa é boa, rende assim mesmo. Eu espero que não somente entre nós, mas também entre aqueles que o Senhor vai levar essa mensagem, vai levar esse conteúdo aqui, que está carregado de vida de Deus, de valores, de princípios que vão além do mercado, além da corporação, além do financeiro. E eu quero orar por você e gostaria que você orasse pelo nosso empresariado, pelos nossos irmãos, que eles também recebam fé para superar as crises, superar especialmente as perseguições, como vocês fizeram lá no passado, e com certeza enfrentarão outras. Então, queria encerrar aqui tendo um momento de oração com você. Eu vou orar primeiro, depois você ora por nós. Ok. Pai, em nome de Jesus, só tem mais... Pode falar. Não, se tiver mais um minutinho só, antes da tua oração, depois eu já sigo e orando, só para dizer a todos que estão aqui que esse mundo com Deus, essa vida com Deus, ela é real. Ela é real. Ela não é uma vida em que se eu praticá-la, ela simplesmente eu vou ser próspero, assim ou não. Ela é muito mais do que isso, né? Ela está te falando de uma vida eterna, ela está te falando de uma salvação, ela está te falando de algo muito mais poderoso do que